Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Antes de mais nada, um aviso, na próxima terça vou fazer uma live pra lá de especial com o humorista Cláudio Manuel, que vocês tão bem conhecem, e com o Marcos Túlio Batalha, presidente do DE, do Diretório Estadual do Novo, lá em Alagoas. Vamos falar um pouquinho sobre humor e política. Imperdível, não é mesmo? Então fica desde já o convite, terça-feira, excepcionalmente às 8 da noite, lá na nossa Hora do Chá. Vocês devem ter observado que hoje o cenário está um pouco improvisado, porque eu tirei 2 dias para sair do Rio, descansar um pouco. Mas acredito que, diante dos últimos acontecimentos, eu nem posso, nem quero calar, não quero silenciar, porque eu acho que um silêncio num momento como esse poderia soar como covardia, que realmente não tem absolutamente nada a ver com o propósito do canal. Vocês devem ter acompanhado nos últimos dias a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira por determinação do Supremo e mediante uma decisão unânime, sobretudo baseada em alguns dispositivos da Lei de Segurança Nacional. Lei essa promulgada na ditadura militar, em plena fase militar, e que ainda se encontra em vigor. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa prisão pra lá de polêmica que tem sido a verdadeira coqueluche nas redes sociais nos últimos dias. Antes de mais nada, vale lembrar que essa prisão foi decretada nos autos do famigerado inquérito das fake news, dos quais falo tanto aqui no canal desde o ano passado, e que é uma verdadeira aberração jurídica. Foi um inquérito instaurado de ofício, sem iniciativa, sem pedido, sem qualquer tipo de requerimento por parte do Ministério Público, da polícia, de modo algum. É um inquérito onde o judiciário se arroga a funcionar de forma totalmente anômala como acusador e como julgador ao mesmo tempo. Sugiro que vocês vejam alguns vídeos antigos meus do ano passado, onde eu explorei bastante esse assunto. Não vou me repetir, mas esse inquérito é uma verdadeira anomalia no mundo jurídico, foi instaurado de ofício, inclusive, vale reiterar, para censurar uma revista, que foi a revista Cruzoé, quando estampou em manchete um suposto, entre aspas, mensalinho do Toffoli, fecha aspas. E aí o Supremo se achou no direito de instaurar esse inquérito de ofício. E esse inquérito vem protagonizando diversas irregularidades, a meu ver, dentre as quais essa última prisão desse tal deputado bolsonarista, que postou um vídeo aberrante, um vídeo extremamente grosseiro, um vídeo chulo, onde ele xinga ministros, fala palavrões, ele verdadeiramente atenta contra as instituições, ele mostra sua natureza nada democrática. Mas será que esse vídeo teria sido um fundamento suficientemente robusto para um decreto de prisão? Vamos analisar. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, sobretudo para 3 pontos principais. O primeiro é o vício de origem, o vício do próprio inquérito das fake news, que deveria ser arquivado, deveria ser enterrado de uma vez por todas, em prol da nossa ordem democrática e republicana. Um inquérito tão viciado, de tamanhas irregularidades, só pode gerar frutos, consequências tão viciadas quanto o próprio inquérito. Esse é o primeiro ponto, é um aspecto mais processual, mais procedimental.
Além do mais, nós temos a chamada imunidade parlamentar, da qual vocês devem ter ouvido falar bastante nos últimos dias e que está lá contemplada no artigo 53 da nossa Constituição. Quer nós concordemos ou não, é um dispositivo que consta da nossa lei maior e que assegura a todos os parlamentares brasileiros o direito de livre manifestação das suas opiniões, sejam elas as mais toscas, as mais rudes e absurdas, como foi precisamente o caso das opiniões ou das bravatas, das grosserias, como nós quisermos, desse tal deputado. Mas ele dispõe desse direito à livre manifestação. E a prisão de um parlamentar só pode ser decretada em flagrante delito de crimes inafiançáveis. E aí indago a vocês, que tipo de crime inafiançável estaria sendo praticado por esse senhor? Por um acaso, ele estaria no vídeo praticando tortura, praticando tráfico de entorpecente, praticando terrorismo? Estaria explodindo alguma instituição da República? Não, não foi o caso. Ele estava falando 1 quilo de grosserias e de asneiras, mas apenas falando, de modo que a prisão desse senhor me parece contrariar frontalmente esse dispositivo da nossa Constituição Federal, que trata da imunidade parlamentar. E, por fim, o decreto de prisão, que foi consagrado unanimemente pelos 11 ministros do Supremo, foi um acordo unânime entre os togados, se baseou, sobretudo, em dispositivos da Lei de Segurança Nacional, que eu tenho comentado muito aqui no canal. São dispositivos um tanto perigosos. Por quê? Porque são dispositivos muito vagos, não descrevem uma conduta específica, de modo que uma interpretação tão ampla, tão irrestrita assim, por parte de um órgão julgador, possa sim vir a dar margem a muitas arbitrariedades, a muitas afrontas ao próprio Estado de Direito. Vejam, são tipos como, por exemplo, ameaçar a ordem, ameaçar perverter a ordem republicana, coisas do gênero. Não é exatamente assim que dispõe a Lei de Segurança Nacional. Vão lá conferir os artigos 17 e 18, foram os principais que embasaram esse decreto de prisão, mas que são extremamente genéricos. Isso nos coloca numa situação de muito risco, porque esses dispositivos genéricos costumam ser os favoritos, na verdade, os queridinhos de regimes ditatoriais, como foi o caso, porque essa Lei de Segurança Nacional surgiu na ditadura, e ditaduras adoram isso que se chama no universo jurídico de norma penal em branco, que são normas que de tão abrangentes e genéricas podem compreender qualquer tipo de conduta. Então, acho um perigo que uma Suprema Corte, em plena vigência da Constituição de 88, que se diz a tal Constituição democrática e cidadã, tenha que apelar para uma lei do período militar para prender um parlamentar que, até onde se saiba, não foi pego em flagrante delito praticando crime inafiançável. E aí vocês podem me perguntar, Kátia, você está por um acaso na defesa desse deputado bolsonarista, dessa figura estúpida, dessa figura horrenda, que nada fez até agora em prol do país, cujo único capital político, o único ato político pelo qual esse senhor pretendeu se notabilizar foi a quebra ou a deterioração daquela plaquinha da vereadora assassinada, que também
só se notabilizou por retórica, não fez nada de muito útil. Então, estaria eu aqui na defesa desse senhor, desse tal deputado Daniel Silveira? Não, de modo algum. Acho que esse senhor é um péssimo parlamentar, é uma pessoa grotesca, uma pessoa tosca, mas daí você sujeitar uma pessoa à prisão, que é a pior forma de cerceamento das liberdades individuais, vai uma distância gigantesca. Então, não estou aqui defendendo esse senhor, estou defendendo a democracia e o Estado de Direito. E até gostaria aqui de invocar a lição do majestoso filósofo Karl Popper na sua obra Sociedade Aberta e Seus Inimigos, onde ele fala que a democracia abriga um enorme paradoxo de tolerância. O que seria isso em brevíssimas linhas? Resumindo bastante, Popper nos ensina que a democracia é um regime que prestigia a tal ponto as liberdades, incluindo-se aí a liberdade de opinião, a liberdade de manifestação, que a democracia admite até mesmo quem pense, quem tenha opiniões contrárias ao regime democrático, ou seja, essas pessoas estão livres para se manifestar. Por quê? Porque são opiniões, são apenas manifestações, não são atos concretos que venham a explodir a instalação de uma determinada instituição, de um determinado prédio, de um determinado tribunal. Nada disso. São opiniões, são bravatas de vídeo, de internet, que as pessoas têm o direito de manifestar. Esses intolerantes, como esse tal deputado Daniel Silveira, que é uma pessoa que defende a AI-5, curiosamente do mesmo período militar que a Lei de Segurança Nacional, agora utilizada para fundamentar a sua prisão. Vejam vocês como a história é irônica. Então, numa democracia plena, numa democracia liberal, até mesmo essas pessoas grotescas, chulas, têm ampla liberdade, ou deveriam ter, para defender as suas opiniões, reitero eu, por mais esdrúxulas que sejam. E aí fica a nossa pergunta final. No final das contas, qual a importância disso tudo? Qual a importância desse tal deputado Daniel Silveira, que nunca trabalhou por qualquer projeto relevante pelo país? Qual a importância desse decreto prisional de uma Suprema Corte que teria que estar, sim, debruçada em assuntos tão relevantes que dizem respeito à guarda da nossa Constituição Federal, para a qual eles são pagos e regiamente pagos? Que importância tem tudo isso? Acho que nenhuma. E aí caímos no tema que eu discuti, tive a honra de discutir com o Jorge Maranhão na terça-feira, na nossa última live, que é exatamente a transposição do barroquismo da parte das artes, do terreno das artes, para a vida pública. O barroquismo, esse mesmo, que dá uma importância bem maior à forma, que é o conteúdo, que é repleto de torções. Esse mesmo barroquismo, quando levado ao espaço público, à política e ao direito, redunda em enorme ineficiência, redunda em gastos públicos excessivos, redunda em todo esse cinto de inutilidades que estamos vendo em torno da prisão do senhor Daniel Silveira, da prisão e de todas as polêmicas que esse fato tão irrelevante não para de despertar na internet ao longo dos últimos 3 dias. E aí, quero falar diretamente com você que tiver adoecido nesse período de Covid, que tiver perdido familiares, amigos próximos, devido à total incompetência,
tanto do governo federal quanto das autoridades locais, na gestão da pandemia, na aquisição eficiente de vacinas. Você que tiver sofrido no bolso, você que tiver perdido o seu emprego, a sua oportunidade de recolocação profissional, que tiver tido seu negócio quebrado em virtude dessa pandemia e de uma economia brasileira que se arrasta, você deve estar aí do sofá da sua casa, talvez concordando comigo e pensando que importância tem, afinal, Daniel Silveira, suas opiniões e sua prisão mais que absurda. Nenhuma. Puro barroquismo levado à política, ao direito, e que nada mais faz na prática além de postergar as reformas tão necessárias para que esse país alavanque o seu desenvolvimento, reformas essas que, diante de um evento como esse do senhor Daniel Silveira, continuam lá bem engavetadas, bem esquecidas, porque pensem, hoje, a Câmara dos Deputados, em vez de estar debruçada sobre essas reformas em relação a um país que agoniza, um país que vai muito mal das pernas, que está à beira de um abismo fiscal, está perdendo tempo decidindo a questão Daniel Silveira. Então, esse é o barroquismo levado para o espaço público, esse é o tremendo cinto de inutilidade, é um país que desperdiça todas as suas oportunidades. Agora que o governo tem tantos aliadinhos no parlamento, seria a hora de tocar as reformas se eles efetivamente tivessem algum interesse nisso. Mas não tem. E aí temos deputados canalhas bravateiros com esse tipo de vídeo. Temos um Supremo que deseja reinar absoluto, deseja impor todos os seus desejos supremos, não admite manifestações de opiniões em contrário, ainda que sejam denegritórias dos próprios ministros, não admitem nada disso. E aí temos essas pessoas todas se debatendo em meio a essas irrelevâncias enquanto o país agoniza. Até quando vamos seguir girando em torno de um eixo e sem conseguir fundar as bases para um desenvolvimento sólido, em particular nessa área das reformas econômicas e na pauta anticorrupção? Até quando? Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chaco Debate.